Como permanecer firme quando Deus parece silencioso. John Wesley. Você já orou e sentiu que o céu estava fechado? Você se ajoelhou, buscou, clamou e só encontrou silêncio? Então este vídeo foi feito para você. Porque hoje vamos falar de um homem que passou anos inteiros vivendo exatamente isso. Um homem que era pastor, teólogo, pregador e mesmo assim sentia que Deus havia sumido da sua vida. Que suas orações subiam e não voltavam. Que cada porta se fechava, cada esforço acabava em fracasso. Esse homem se chamava John Wesley. E foi justamente no meio desse silêncio, nessa escuridão espiritual, que ele descobriu 7 princípios que transformaram não apenas a sua vida, mas a de centenas de milhares de pessoas pelo mundo. No final deste vídeo, você vai entender por que o silêncio de Deus nunca é abandono. Você vai aprender como manter a fé acesa quando tudo parece apagado. E vai sair daqui com ferramentas práticas para atravessar as estações secas da sua vida cristã. Sem perder a fé, sem desistir, sem naufragar. Mas preciso te fazer uma pergunta antes de começar. Você está disposto a ouvir a verdade, mesmo que ela exija de você mais do que você esperava? Se a resposta for sim, fica comigo até o final. O que você vai ouvir aqui pode mudar o rumo da sua caminhada com Deus. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Em 1735, Wesley embarcou num navio em direção à colônia da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele ia como missionário anglicano, cheio de fé, cheio de planos, cheio de certeza de que Deus ia usar aquela missão de forma extraordinária. O resultado? Fracasso total. A missão na Geórgia foi um desastre. As pessoas não o recebiam. Sua tentativa de relacionamento com uma jovem chamada Sophie Hopkey terminou em escândalo público. Ele foi praticamente expulso da colônia. Em 1737, voltou para a Inglaterra derrotado, envergonhado, sem frutos e mais confuso espiritualmente do que quando havia saído. Em seu diário, ele escreveu algo devastador. Disse que havia viajado para a América para converter os índios. Mas quem, afinal, iria convertê-lo a ele? Vim à América para converter outros. Mas quem me converterá a mim? Quantos de nós já chegamos a esse ponto? Você fez tudo certo. Você foi fiel. Você obedeceu. Você serviu. E ainda assim, silêncio, derrota, confusão. O que Wesley ainda não entendia naquele momento era que o fracasso da Geórgia não era o fim da sua história. Era o solo sendo preparado para que uma semente maior pudesse germinar. No mesmo navio que o levou à América, uma tempestade violenta atingiu o oceano. Os ingleses a bordo entraram em pânico, inclusive Wesley. Mas havia um grupo de missionários morávios que cantava hinos em paz enquanto as ondas sacudiam o barco. Aquela serenidade impressionou profundamente Wesley. Aqueles homens tinham algo que ele não tinha. Uma fé que não dependia das circunstâncias. E aí está o primeiro princípio. O silêncio de Deus não é prova de que ele se foi. É prova de que algo está sendo construído em você que o barulho atrapalharia. A Bíblia está cheia dessa dinâmica. José passou 13 anos escravizado e preso antes de ser exaltado. Moisés passou 40 anos no deserto antes de receber o chamado. João Batista cresceu no silêncio do deserto antes de cumprir sua missão. Wesley nos ensina que os anos de aparente silêncio foram os anos em que ele foi moldado, não abandonado. Aplicação prática. Se você está num período seco, pergunte-se não. Por que Deus sumiu? Mas o que Deus está construindo em mim nesse silêncio? Porque o silêncio de Deus não é uma sentença, é um canteiro de obras. A disciplina espiritual não é para ganhar a presença de Deus, é para sustentá-la quando ela chegar. Quando John Wesley era estudante em Oxford, ele e seus companheiros do Holy Club seguiam uma rotina que beira o inacreditável para os padrões modernos. Eles acordavam às 4 da manhã para orar. Oravam novamente de hora em hora durante o dia. Liam a Bíblia sistematicamente. Jejuavam toda quarta-feira e sexta-feira. Visitavam presos e doentes semanalmente. Examinavam a própria consciência diariamente.
E mesmo assim, Wesley confessou mais tarde, nada disso havia ainda tocado o centro da sua alma. Isso gera uma pergunta incômoda. Se a disciplina não é suficiente para produzir a presença de Deus, para que ela serve? Wesley encontrou a resposta não antes de Aldersgate, mas depois. Depois da sua transformação espiritual em 1738, que veremos em detalhes logo mais, Wesley manteve exatamente a mesma disciplina. Mas agora ela tinha um significado diferente. Antes, a disciplina era uma tentativa desesperada de conquistar algo de Deus. Depois, ela se tornou o recipiente dentro do qual a graça de Deus poderia fluir continuamente. Wesley disse uma frase que ficou famosa entre os metodistas: "Tenho tantas coisas para fazer que passo várias horas em oração antes de conseguir realizá-las." Observe a lógica. Quanto mais ele tinha para fazer, mais ele orava. Não porque a oração fosse uma fórmula mágica, mas porque a oração o mantinha alinhado com a fonte. Ela não era um gatilho para acionar a presença de Deus. Era o espaço onde Wesley se mantinha disponível para o que Deus já queria fazer. Durante os 50 anos seguintes de ministério, Wesley percorreu mais de 350 mil quilômetros a cavalo pregando o Evangelho. Pregou mais de 40 mil sermões. E fazia tudo isso sustentado por uma rotina de oração inabalável. O segundo princípio, então, é este: nos períodos secos, não abandone as práticas. Não porque elas produzirão a presença de Deus, mas porque elas te mantêm de pé enquanto você espera por ela. A disciplina espiritual é como um vaso. O vaso não é a água, mas sem o vaso, quando a chuva vier, você não tem como guardar a água. Aplicação prática. Continue lendo a palavra mesmo sem sentir nada. Continue orando mesmo que pareça um monólogo. Continue frequentando a comunhão, mesmo que esteja seco. Você não está fazendo isso para produzir resultados. Você está fazendo isso para permanecer no lugar onde Deus opera. Wesley nos mostra que a fidelidade nas pequenas práticas é o que te mantém firme quando as emoções falham, e elas vão falhar. A fé genuína não nasce de argumentos, nasce de um encontro. Era a noite de 24 de maio de 1738. John Wesley estava em crise. Anos de fracasso, anos de dúvidas, anos de disciplina sem paz interior. Naquela noite, ele registrou em seu diário que foi a uma reunião religiosa na rua Aldersgate, em Londres, e foi completamente sem vontade. Ele não queria estar lá. Estava cansado. Estava derrotado. Na reunião, alguém lia em voz alta o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. Era uma explicação simples sobre o que Deus opera no coração através da fé em Cristo. E então, algo aconteceu. Wesley registrou no seu diário com uma precisão quase científica. Por volta das 9 menos um quarto, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. 35 anos de vida, décadas de disciplina, incontáveis horas de oração. E a quebra do silêncio aconteceu numa reunião onde ele nem queria estar, ouvindo um texto que havia lido antes, num horário ordinário de uma noite comum. E isso nos ensina algo que vai contra toda a nossa intuição espiritual moderna. Você não pode engenheirar um encontro com Deus. Você não pode forçá-lo. Você não pode produzi-lo. Wesley tentou durante anos fabricar a presença de Deus através da intensidade das práticas, e não funcionou. O encontro veio quando ele estava exausto, desistindo, indo completamente sem vontade. Isso não é um convite para a preguiça espiritual. É um convite para a rendição. O terceiro princípio é este: a fé genuína não é uma conquista da nossa determinação. É uma obra da graça de Deus em corações que pararam de tentar controlar o resultado. Wesley aprendeu que o silêncio de Deus muitas vezes precede uma revelação que vai muito além do que qualquer esforço humano poderia produzir. E perceba, naquela mesma manhã, antes de ir à reunião da rua Aldersgate,
Wesley abriu o Novo Testamento e seus olhos caíram em 2 Pedro 1. 4. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Deus estava preparando o terreno horas antes do encontro. Ele trabalha nos bastidores enquanto você ainda não vê nada. Aplicação prática. Pare de tentar forçar sentimentos espirituais. Pare de medir sua fé pela intensidade das suas emoções. Continue fiel. Continue disponível. E confie que o Deus que aqueceu o coração de Wesley naquela noite em Aldersgate é o mesmo que conhece o horário certo para aquecer o seu também. Quando as portas se fecham, Deus está abrindo janelas mais largas. Depois de Aldersgate, Wesley tinha uma nova experiência interior, mas ainda não tinha um ministério claro. As igrejas anglicanas começaram a fechar as portas para ele. Os pastores desconfiavam de seus métodos, de sua ênfase na experiência pessoal da fé, da sua maneira de pregar que produzia choro, arrependimento e transformação nas pessoas. Ele era considerado perturbador demais, emocional demais, radical demais. Então, uma porta se fechou. Depois outra. Depois outra. Chegou um momento em que quase todas as igrejas de Londres estavam fechadas para Wesley. Seu amigo George Whitefield, que também havia sido excluído das igrejas, teve uma ideia considerada absurda para os padrões do século XVIII, pregar ao ar livre, para mineiros pobres, para trabalhadores analfabetos, para pessoas que jamais entrariam numa catedral. Wesley resistiu à ideia no início. Em seu diário, ele confessou que tinha um escrúpulo em relação a pregar fora de um edifício consagrado. Mas quando foi pregado ao ar livre pela primeira vez perto de Bristol, em 1739, algo inexplicável aconteceu. Milhares de pessoas vieram ouvir. Pessoas que nunca pisariam numa igreja vieram ouvir o evangelho debaixo do céu aberto. E muitos choravam, tremiam, se convertiam. Naquele dia Wesley registrou: "O campo é o meu púlpito." Mais tarde, ele foi ainda mais longe. "Considero o mundo inteiro como a minha paróquia." Veja o que aconteceu. As igrejas o expulsaram e ele ganhou o mundo. A exclusão que parecia ser o fim era, na verdade, a maior expansão possível. Esse é o quarto princípio. Quando Deus fecha uma porta, geralmente não é para te diminuir. É para te lançar além do que tua visão alcançaria se você ficasse onde estava. Wesley foi proibido de pregar na igreja de Epworth, a mesma cidade onde seu pai havia pastoreado durante anos. E o que ele fez? Usou o túmulo do seu próprio pai como púlpito, pregou do cemitério. E a multidão foi maior do que qualquer culto que a igreja havia tido. Às vezes, Deus te tira do lugar familiar justamente porque o seu propósito para você é maior do que aquele espaço comporta. Aplicação prática. Se você está sofrendo com portas fechadas, empregos, relacionamentos, ministérios, oportunidades, não interprete isso como rejeição divina. Pergunte: que janela Deus está abrindo que eu não consigo ver porque ainda estou olhando para a porta fechada? A crise de Wesley se tornou o combustível do avivamento metodista. Seus fracassos anteriores se tornaram autoridade. Suas rejeições se tornaram alcance. O mesmo pode acontecer com você. A comunidade é o lugar onde a fé sobrevive às tempestades solitárias. Um dos maiores perigos dos períodos de silêncio espiritual é o isolamento. Quando sentimos que Deus está distante, nossa tendência natural é nos afastar também das pessoas. Sentimos vergonha da nossa seca. Achamos que os outros não vão entender, ou que deveríamos ser mais fortes, ou que a nossa fé é fraca demais para ser exposta. John Wesley entendia esse perigo profundamente. Por isso, uma das marcas mais geniais do movimento metodista não foi teológica, foi organizacional. Wesley criou o que chamava de sociedades, pequenos grupos de cristãos que se reuniam regularmente, não para cultos formais, mas para oração, leitura bíblica, exame de consciência mútuo e cuidado uns com os outros. Quando esses grupos ficaram grandes demais, ele os dividiu em classes de aproximadamente 12 pessoas, cada uma com um líder.
E essas classes se encontravam toda semana para uma prática que era ao mesmo tempo simples e radical. Cada membro respondia honestamente à pergunta: como vai a sua alma? Não, como você está? Mas, como vai a sua alma? Era um espaço seguro para a vulnerabilidade espiritual. Um lugar onde você podia dizer: estou no seco, sem ser julgado. Um lugar onde alguém orava por você, te encorajava, te segurava. Wesley disse algo fundamental sobre a espiritualidade. O cristianismo é essencialmente uma religião social, e torná-la em religião solitária é destruí-la. Em outras palavras, você não foi feito para atravessar as tempestades sozinho. Isso não é fraqueza, é design divino. Olhe para o próprio Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não fez o ministério sozinho. Ele escolheu 12. Tinha 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. E no Getsêmani, na hora mais difícil, ele pediu que eles ficassem acordados com ele. Wesley nos ensina que a fé que resiste ao silêncio não é a fé que se fecha em si mesma. É a fé que se ancora na comunidade. Aplicação prática. Se você está num período de seca espiritual, a última coisa que você deve fazer é se isolar. Encontre seu grupo, encontre sua classe, encontre pelo menos uma pessoa para quem você pode dizer honestamente: estou lutando. A fé que é partilhada sobrevive. A fé que é guardada sozinha murcha. E se você não tem essa comunidade, começa a construir. Assim como Wesley, às vezes o instrumento que vai te salvar precisa ser construído por você. A fé sem obras é morta, e servir é o antídoto para a aridez espiritual. Aqui chegamos a um princípio que pode ser o mais contracultural de todos, especialmente para quem está num período de seca espiritual. A maioria das pessoas, quando está passando por um momento de silêncio de Deus, se fecha. Para de servir, para de dar, para de se envolver. A lógica é: como posso ajudar outros se eu mesmo estou precisando de ajuda? John Wesley pensava de forma completamente diferente. Wesley era filho de uma família numerosa e pobre. Ao longo de sua vida, através da venda de seus livros e escritos, ele acumulou uma fortuna considerável, só para doá-la quase toda. Quando morreu em 1791, seus bens se resumiam, segundo relatos históricos, a 2 colheres de prata, uma chaleira velha, um casaco surrado e dezenas de milhares de almas transformadas. Mas mais do que isso, Wesley pregava que a ação social era inseparável da vida de fé. Ele visitava prisões, criou escolas para os filhos dos pobres, lutou publicamente contra a escravidão, cuidava dos doentes. E aqui está o que poucos percebem. O servir não era consequência da sua plenitude espiritual. Era também um canal dela. Quando Wesley estava nos piores momentos de dúvida e seca, ele não parava de servir. E no ato de servir, ele frequentemente encontrava a presença de Deus que não havia conseguido encontrar na solidão da sua cela de oração. Isso tem uma base bíblica clara. Em Isaías 58, Deus diz ao povo que clama por ele, mas não o encontra, e a resposta divina é: parte o teu pão com o faminto e acolhe o pobre, e a tua luz romperá como a alvorada. A presença de Deus é frequentemente revelada no ato de servi-lo nos outros. Wesley resumiu sua teologia de vida numa das frases mais citadas da história do metodismo: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre. Esse não é o grito de alguém que se sentia pleno o tempo todo. É o grito de alguém que descobriu que a obediência continua mesmo quando os sentimentos param. O 6º princípio é este: quando Deus parece silencioso, vá servir alguém. Porque no rosto do próximo que você atende, você muitas vezes encontra a face de Deus que estava procurando. Aplicação prática. Nos seus momentos de seca, pergunte-se: a quem posso servir hoje? Não quando você se sentir melhor. Agora. Hoje. Com o que você tem. Porque a fé que age em meio à aridez é a fé que cresce no deserto. As últimas palavras
são as que definem a primeira convicção. Era a noite de 1º de março de 1791. John Wesley tinha 87 anos. Havia pregado mais de 40.000 sermões, percorrido mais de 350.000 quilômetros a cavalo, visto dezenas de milhares de pessoas se converterem. E agora, deitado no leito de morte, rodeado de amigos e seguidores, ele estava encerrando a mais longa e produtiva caminhada ministerial da história protestante. Naquele momento derradeiro, seus amigos se inclinaram para ouvir o que o grande Wesley teria a dizer. Qual seria a última teologia? Qual seria o último ensinamento? E Wesley, com os olhos voltados para cima, ergueu a mão e disse apenas isso: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E repetiu mais uma vez num sussurro: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Pense nisso por um momento. Esse era o homem que havia passado anos acreditando que Deus estava distante, que havia orado sem resposta, que havia fracassado na Geórgia, que havia sido expulso de igrejas, que havia pregado ao relento, enfrentado pedradas e hostilidade de multidões, sofrido problemas conjugais, visto amigos o abandonarem. E no último suspiro, depois de atravessar tudo aquilo, a conclusão era uma só: Deus estava conosco, o tempo todo. Esse é o 7º e mais profundo princípio de Wesley. A fé que sobrevive ao silêncio não é a que nunca duvidou, é a que duvidou, lutou, permaneceu fiel e no final confirmou: Deus estava aqui o tempo todo. O silêncio de Deus não é ausência. É profundidade que ultrapassa o nível das nossas emoções. É fidelidade que não precisa de aplausos para continuar operando. É uma presença que sustenta mesmo quando não é sentida. Wesley nos ensina que a fé madura não é a fé que nunca conheceu a noite. É a fé que atravessou a noite. E de manhã pôde dizer com certeza: Ele estava comigo o tempo todo. Aplicação prática: quando o silêncio vier, e ele virá, não meça a presença de Deus pelo nível do seu sentimento. Meça pela fidelidade da palavra, pela fidelidade da história de quem o buscou antes de você, pela fidelidade de Wesley, que saiu do naufrágio da Geórgia e chegou às últimas palavras: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Esse é o destino de quem persevera. Antes de encerrar, preciso te deixar 3 alertas que Wesley deixou. Não com essas palavras, mas com sua vida. Alerta 1. Cuidado com a fé que só sobrevive nos dias de sentimento. Se a sua fé depende de estar se sentindo bem, de ter choro na adoração, de sentir arrepios nos cultos, ela está construída numa fundação frágil. Wesley nos lembra que a fé verdadeira é exercida, não apenas sentida. Alerta 2. Cuidado com o isolamento disfarçado de humildade. Dizer: não quero incomodar ninguém com meus problemas espirituais, pode parecer humilde, mas Wesley nos mostra que essa é uma armadilha. A fé foi feita para a comunidade. Esconder a sua luta não é humildade, é orgulho disfarçado. Alerta 3. Cuidado com a espiritualidade sem ação. Wesley disse que uma fé que não transforma o mundo ao seu redor não é a fé que ele pregava. Fé que não serve, que não age, que não cuida, é, segundo Tiago 2, uma fé morta. E agora, 3 perguntas para você levar. Primeira: em qual área da sua vida você está interpretando o silêncio de Deus como abandono, quando na verdade pode ser preparação? Segunda: qual prática espiritual você abandonou nos últimos meses porque não estava sentindo nada? E o que impede você de recomeçar amanhã? Terceira: se suas últimas palavras fossem ditas amanhã, assim como as últimas palavras de Wesley, o que sua vida até agora diria sobre a sua fé? Rambabu Massari, você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é e sobre o que você está buscando. Encerramos hoje com 7 princípios que John Wesley viveu, não apenas ensinou. 7 princípios forjados no silêncio, nas rejeições, nas portas fechadas, nas tempestades e nos fracassos. E que no final resultaram numa vida que sacudiu continentes e que ainda fala depois de mais de 230 anos. Se este vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que está passando por uma crise espiritual. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Deixa o seu like,
Ele ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. Inscreve-se no canal, porque toda semana trazemos as lições dos grandes personagens da história da fé, aplicadas à vida real de hoje. E nos comentários me conta, qual dos 7 princípios ressoou mais com você? Qual deles vai entrar com você nessa semana? Eu leio todos os comentários. Até a próxima semana. E lembre-se das últimas palavras de Wesley, aquelas que sobrevivem a qualquer silêncio, qualquer noite, qualquer tempestade. O melhor de tudo é que Deus está conosco.